Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal DBS Card Brasil. Eu sou o Hess. Eu sou o Sandro, bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho com vocês de mais um vídeo. Hoje o tema é o deck de quinta-feira. Roda a vinheta aí. Seguinte, pessoal, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, curte o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decks que nós consideramos decks bons e baratos, né? O Sandro separou esse deck aqui pra gente, bem legal, que provavelmente quase ele inteiro, na verdade a gente, pelo que procuramos nas lojas, ele inteiro compra-se no Brasil. Esses decks que nós vamos chamar como deck de quinta, eles são os decks que a gente vai trazer toda quinta-feira, com menos de R$250 você monta esse deck, né, Sandro? Claro, investindo pouco você vai ter um retorno de um deck bem legal, uma mecânica bem divertida e o líder é bem legal também. Eu gosto bastante desse líder. É isso aí. Vocês vão perceber que a gente sempre tenta montar os decks nessa Shenron's Lair. É uma página que normalmente nós usamos aí para mostrar, montar os decks, testar os decks depois, quando a gente já tiver eles na cabeça, né? E o primeiro deck que a gente traz para vocês nessa série é um deck do Freeza. É o Freeza Dourado. Esse líder é bem antigo, mas ele é muito legal até hoje. Joga muito bem. Basicamente, esse deck tem um conceito de que ele consegue jogar tanto no começo, no meio e segurar até o fim do jogo, né? Então ele acaba sendo um deck mid-range, que a gente fala, mas ele é eficiente. Se defende bem, cria muita agressividade, enche muito a mão e todo turno parece que ele se prolonga ainda mais, né, Sandro? Então, o objetivo é jogar os Freezas e o pessoal da trupe do Freeza para cada vez mais encher o campo, daí você mata eles para virar energia, encher mais ainda o campo, comprar carta para mão. O Sandro vai apresentar um pouco as cartas para vocês e lembrem, esse deck é para custar menos de R$250. Esse aqui, pelas nossas contas, comprando aqui no Brasil, não vai bater os 200, né, Sandro? Claro, não vai bater os 200 e é um deck bem legal, consistente, de duas cores, então é legal para você treinar a trabalhar com duas cores, né? Que é um pouco mais complexo do que com uma cor só. Então, acredito que vai trazer muita coisa legal. Bem, pessoal, começando pelo líder, ele tem um efeito muito interessante. Você pode matar uma Battle Card sua Freeza Army, desde que seja um Freeza Army, ou seja, quase todas as cartas do deck. Você mata um deles, aí você vai desvirar uma energia e comprar uma carta. Você só pode fazer isso uma vez por turno, tá? Quando você dá o Awaken, você compra duas cartas, e o outro lado é melhor ainda. Quando você bate, você compra uma carta. Aí você vai, Active Main, uma vez por turno, você mata uma Battle Card sua e você desvira duas energias e ainda compra mais uma carta. Então você consegue controlar muito bem tanto a sua mão quanto as energias, né? Pra poder jogar com os Freeza Army. E lembrem que o líder, quando ele dá o Awaken, ele vira outra carta. Então se eu matei uma de um lado, eu ainda posso matar também do outro no mesmo turno. Ou seja, com isso que o Sandro falou para vocês, mata uma carta de um lado, dá Awaken, mata uma carta do outro, você já comprou pelo menos 5 cartas para sua mão em um turno, mais o draw do turno, pelo menos 6 cartas. Claro, com certeza. O essencial no primeiro turno é você colocar uma energia amarela para começar a usar os efeitos. Aí depende muito da sua mão. Por exemplo, se você vem com Freeza's Call, você pode invocar quase todas as cartas do deck. O importante é sempre você começar com uma amarela. Você pode começar com Aviary Freeza, que quando ele entra em campo, você olha as 3 do topo e pega um Freeza Army. Ou você pode começar com Freeza Call no primeiro turno também. Isso aí, o Avenging Freeza que ele falou é essa aqui que eu não sei se vocês estão conseguindo ver no mouse, mas essa aqui é o Freezazinho dentro da sua navinha, da sua maquininha voando. Você olha as 3 do topo, então você repõe a carta da sua mão e ele vira um alvo para você matar e recomeçar tudo. Isso, e caso você não consiga vir com ele na primeira mão, eu indico vocês a usarem o Freeza Call. Freeza Call, basicamente, você consegue invocar do deck uma Battle Card de custo 2 ou menor Freeza Army em Rush Mode, pagando só uma energia. Então você consegue, por exemplo, invocar o Atilai, consegue invocar o próprio Freeza do deck, se você quiser. O Military Command Freeza você também consegue invocar. Esse Freeza Malicious Streak também. Ou o Infernal Emperor Freeza também. Eu recomendaria vocês usarem no primeiro turno o Infernal Emperor Freeza. Quando ele entra em campo... Hess? Oi, eu já gosto de colocar com o Freeza's Malicious Streak.
O Malicious Stray, que é esse aqui de baixo, do lado do macacão, quando ele está em campo, você mata ele, você pode não só fazer o efeito do líder, mas você também vai comprar uma vida e botar outra carta no lugar dele. Então ele, além de repor sua mão, acelera o Awaken e coloca outra carta em campo, que pode ser o Infernal Emperor que o Sandro falou. Isso, aí o efeito do Infernal Emperor é pegar uma carta da vida e colocar na sua mão. E ele é muito bom também, que ele é um batedor de 10.000, então no começo do jogo você consegue atacar o seu oponente com ele, né? Isso aí. Bom, pra vocês entenderem o conceito do deck, ele é cheio dos Freeza's Army, ele vai sempre enchendo o campo. Vocês percebem que tem uma carta duas cores ali, que é o Broly. Ele tem Arrival, então pagando uma energia verde e uma amarela, você joga ele em campo durante a combo phase, desde que você tenha uma carta com verde e uma carta com amarelo na combo área. Ele entra em campo, pode virar uma carta do cara e ainda comprar uma carta para você. Ele é Freeza's Army, então eventualmente você precisar matar ele para fazer o efeito, você pode. O deck inteiro é cheio de cartas que compram, que trazem do deck, que podem acelerar aí as suas jogadas. E a gente já introduziu uma mecânica nova, né, Sandro? Explica um pouquinho essa mecânica da One Star Ball aí, da bola parasita. Essa mecânica é bem interessante, Rez. O que ela faz? Você bate com um Battle Card, que seria o Freeza, né? De custo 4. E beleza. Aí você vai lá, com a One Star em sua mão, você coloca embaixo do Freeza Army, que seria esse Freeza de custo 4. Volta ele para Active Mode e pega do deck um outro Freeza custo 4, Freeza Xeno. No caractere escrito Freeza Xeno, certo? Isso. Tem duas opções que a gente botou aqui no deck. A gente botou 2 Dark Infestation e 2 Powermonger. Os dois entram em campo, têm os seus efeitos. Se eles forem removidos, também geram novos efeitos, o que é bom para o nosso líder. Só que lembrem que um deles tem Double Strike e o outro não. O outro tem Deflect Barrier. Ou seja, um é mais um se defende um pouco mais e o outro dá mais dano, né? Então, deem uma olhada nas cartas. A gente compartilha sempre aqui as nossas listas no Shenron's Lair. Vocês podem observar. Colocamos também várias cartas aí que a gente considera cartas importantes. Se vocês assistiram os vídeos do verde, do amarelo e do preto, vocês veem que algumas dessas cartas estão aqui, né, Sandro? Com certeza, como por exemplo o Cientista Fu, que nós falamos que é uma das cartas essenciais aí para ter em qualquer deck. Basicamente, você pode invocar ela pagando apenas uma energia se você tiver 7 ou mais cartas na drop área. Então, quando ela entra, ela tem Double Strike 25.000 e ainda você compra 2 cartas. É um excelente finalizador para o jogo, né? Vocês percebem que nesse deck, uma coisa que não vai faltar é carta na mão, né? E como a gente já falou em outros vídeos, no Dragon Ball, carta na mão é recurso. Carta na mão significa que você tem vantagem. Então, já viram que é um deck que vai funcionar bem, certo? Bom, eu queria só, antes de terminar o vídeo, falar uma coisa. Lembrem que aqui no Brasil a gente tem várias lojas para comprar as cartas do Dragon Ball. A gente pode também comprar fora, importação. Claro que isso é um pouco mais chato, mais difícil, mas a gente gosta de citar, né? Primeiramente, o nosso grande parceiro, a DreamUp TCG, que tem aquele cupomzinho de desconto, #DBSCardBrasil, vai te dar 5% de desconto nas suas compras. Tem também outros lojistas aí que também apoiam o jogo, que trazem as cartas. Tem o Mestre Pokémon, tem Magic Cards, o Moshiroi, Load Orchestra, são cartas aí que lojas que acabam trazendo a carta e ajudando o jogo também, né? Mas não deixa de olhar lá a DreamUp, usa o nosso cupom de desconto, quem sabe com o tempo e vocês comprando as cartas lá do pessoal da DreamUp, eles deem um cupom ainda maior para vocês. É isso aí, pessoal, valeu por hoje, e aí, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.